Então, meus amigos, vamos trazer aqui para vocês o que está acontecendo no processo da SEC versus Ripple, mais essa atualização aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Metal aquele advogado aposentado que está apoiando John Denton, né? Inclusive lá no escritório dele, né? Tá à frente do escritório e ajudando o John Denton aí no processo das eleições lá nos Estados Unidos, onde John Denton tá lutando para tirar aquela senadora Warren, né? E provavelmente ele tá com cara de que vai ganhar mesmo. E aqui o Metal tá falando o seguinte: eis o motivo pela qual a SEC pode optar por apelar a sentença da Ripple. Sabemos em 60 dias ou menos. Isso ele falou no dia 8 de agosto, tá? E vamos ver o que ele falou? Meu palpite é que eles vão apelar e há pelo menos duas coisas que esse recurso incluiria. Uma delas é que essa decisão sobre a devolução tem um impacto muito grande em todo o programa de fiscalização da SEC. Se eles não conseguirem a restituição sem provar perdas, isso impactará significativamente os casos pendentes, bem como outros casos que eles gostariam de levar adiante. E você deve se lembrar que discutimos isso em um programa anterior, que embora os advogados da Ripple mereçam um tremendo crédito pela forma como administraram esse caso, e a participação de John Denton foi muito importante neste caso. Ele fez um trabalho maravilhoso, um ótimo trabalho de todos os envolvidos, incluindo a liderança da Ripple, em não ceder, você sabe, e resolver e lutar contra isso. Dê a todos eles o crédito. Mas aqui também houve um golpe de sorte. E isso foi no final do ano passado, quando a SEC, o segundo circuito, mudou a lei. Durante toda a minha carreira, que foi longa, não havia nenhuma exigência de que em uma violação de valores mobiliários como essa, a SEC tivesse que mostrar quaisquer perdas. E o segundo circuito mudou isso no ano passado. Entre o momento em que o julgamento sumário foi decidido neste caso e as soluções foram decididas, eles obtêm um precedente vinculativo do segundo circuito que basicamente elimina a restituição. Então a SEC odeia isso e acha que é errado. E há uma divisão nos circuitos. O Tribunal de Apelações do Quinto Circuito decidiu que você não precisa fazer isso, mostrar perdas. A SEC não precisa fazer isso. Então, há uma divisão no circuito. E então acredito que a SEC provavelmente vai querer levar isso a julgamento. Esse é o melhor caso do mundo para apelar? Talvez não. Esse é o número 1. Mas a questão ainda maior, Scott, é a questão do $1 trilhão. É aceitável negociar tokens no mercado secundário? Essas são transações de títulos. E o juiz Toves disse, com relação ao XRP, que as vendas da empresa Ripple, bem como dos executivos da Ripple nas bolsas, não são contratos de investimento, não violam as leis de valores mobiliários e são aceitáveis. E isso impacta os outros casos, Coinbase, Binance, Kraken, entre outros. E o juiz da Binance seguiu o raciocínio do juiz Torres. E por isso a SEC não quer que isso se torne uma bola de neve. Então, basicamente, eles não querem que isso seja um precedente. Correto. Então essa questão é realmente a mais importante para todas as criptomoedas. E então a única questão é se a SEC concluir que este é o melhor caso para abordar essa questão. E lembre-se, Scott, eles já tentaram uma vez. Não vou me arriscar muito aqui. Eles entraram com recurso interlocutório após o julgamento sumário, porque ficaram horrorizados com o impacto da decisão nas negociações de XRP no mercado secundário. Bom, agora ele disse assim, ó: e se a SEC decidir apelar, mesmo depois de 60 dias ou menos eles irem à apelação, né? Com 5 dias faltando ali, eles resolveram apelar, né? Conforme eu expliquei para vocês, ele ia deixar bem pro finalzinho. Sorte que a Ripple não pagou, né? Agora, saber se vencendo o prazo a Ripple vai pagar, eu nem lembro mais o que acontece ali, mas eu acho que ela paga a si mesmo.
E aqui, e lá no segundo circuito é capaz deles recuperarem esse dinheiro. E aqui ele diz, né? E se a SEC decidir apelar, aqui está o motivo pela qual a Ripple provavelmente entraria com um recurso cruzado. E foi ele que falou, eu estava tentando na live lembrar quem foi que falou sobre isso, se foi Fred Rispoli ou foi ele. Foi ele que falou sobre a Ripple entrar com um recurso cruzado e que ele torceria para que a Ripple fizesse. E, olha só. Por fim, questionaste sobre recurso. Essas são as duas coisas que a SEC pode apelar. Se a SEC apelar, é bem provável que a Ripple faça um recurso cruzado e argumente que o juiz errou sobre as vendas institucionais e certamente errou sobre as vendas ODR, que nenhuma delas era de fato um contrato de investimento que satisfazia o teste de Howey. Isto ocorre constantemente. Se a outra parte apelar e você não tiver uma vitória completa e absoluta, então você apela, sabe, para o candidato do presidente. Sim, é assim que funciona. Ou seja, é como se depois que a SEC de repente perdesse uma parte nesse processo, ganhasse uma parte, a Ripple ainda ia entrar com uma apelação, né? Só que a Ripple já está entrando com uma apelação cruzada aí, como ele está falando, porque elimina aquele prazo que a SEC está levando para ganhar parte do processo, ou de repente tudo, ou nada. Se não levasse nada, beleza. Mas a Ripple não quer correr esse risco de ou não levar nada, ou levar uma parte. Ela já está entrando com um processo cruzado aí, né, uma apelação cruzada, para poder evitar que estenda bastante tempo, porque depois a Ripple entra com um processo cruzado e aí vai mais um tempo para outro processo. Então já está entrando para fazer tudo de uma vez só para eliminar esse período de um tempo para o outro, de um processo para o outro. Mas vamos lá. Stuart Alderotti, diretor jurídico da Ripple, está falando assim: a SEC perdeu em todos os pontos-chave. É por isso que eles apelaram. Hoje a Ripple entrou com um recurso cruzado, né? Eu falei apelação cruzada, recurso cruzado para garantir que nada fique na mesa, incluindo o argumento de que não pode haver um contrato de investimento sem que haja o direito de obrigações essenciais encontrados em um contrato, né? E ele continua aqui, ó. É importante ressaltar que a SEC já disse que não vai apelar da decisão de que o XRP em si não é um título. É importante ressaltar que a SEC já disse lá na juíza, quando ele pediu o recurso interlocutório e a juíza negou. Não, pode deixar, vai ser rapidinho, a gente nem vai questionar sobre o XRP, a gente só vai procurar o nosso direito. Eles até se desculparam em outro caso por sugerir que o token em si poderia ser um título. Essa é a lei, né? E uma apelação sobre essas outras questões não muda nada. Continuando aqui. No ano passado, a SEC tentou, sem sucesso, apelar antecipadamente nas decisões de que as vendas de XRP da Ripple em bolsas e outras distribuições de XRP da Ripple, como para funcionários e desenvolvedores, não eram título. Eles provavelmente irão atrás deles novamente e perderão em ambos novamente. E aqui estamos ansiosos para que o Tribunal Federal de Apelações finalmente coloque uma questão no cerne do ataque equivocado de Gensler ao nosso setor. Beleza? Fechou aqui. E aqui quem responde ao Stuart, né? O que o Stuart falou foi o Brad Garlinghouse. Como eu disse no início desse mês, se Gensler e a SEC se importassem com o Estado de Direito, eles aceitariam sua perda e seguiriam em frente. Mas eles não estão interessados em aplicar a lei fielmente ou em fornecer clareza aos participantes da indústria nos Estados Unidos. Sobre o presidente Gary Gensler, a agência está interessada apenas em criar o caos e a inovação e a tecnologia dos Estados Unidos que se danem. Com o nosso recurso cruzado de hoje, estamos ansiosos para selar o destino da SEC e finalmente pôr fim à agenda
de regulamentação por execução da SEC. A Ripple foi a líder do setor na primeira rodada do tribunal e estamos ansiosos para liderar o caminho nesta rodada também. Beleza? E o Fred Rispoli, o que fala? É óbvio, e respondendo também ao que o Stuart falou, né? É óbvio que a Ripple oficialmente recorreu. As apostas estão super altas agora. A SEC vê Nova York como seu feudo. Se for revertida em sua vitória no tribunal de primeira instância sobre vendas institucionais, está... Eu não vou ler não, mas vocês vão ver aqui marcando aqui, ó, bem destacado, tá? Eles estão... E ele continua aqui, ó, logo após. Ele diz assim, claro, uma perda da SEC no segundo circuito dessa magnitude, combinada com uma vitória de Kamala Harris, garantiria um apelo à Suprema Corte. Ou seja, se a Kamala Harris ganhasse, eles ainda iriam para a Suprema Corte. Alguém me perguntou aqui no canal se depois do segundo circuito tinha o terceiro, quarto, quinto. Não tem. Cada circuito é definido por uma região, por região de 3, 4 estados nos Estados Unidos. E aí é formado as regiões de circuitos. Primeiro, segundo e vai até o 11º. Aonde abriu o processo de apelação é aonde vai correr o processo de apelação. Perdeu ou ganhou é ali. O precedente é ali que outros circuitos utilizam aquilo como precedente. Mas não tem que ir para o terceiro circuito, quarto circuito, porque aí você só está mudando de estado. O que pode ocorrer é isso aqui, ó. Se a Kamala Harris, nesse caso aqui, né, ganhar, pode dar força para eles irem para a Suprema Corte. E em qualquer circuito, perdeu, vai, se tiver condições financeiras e acreditar que a Suprema Corte vai dar prioridade no caso, vai para apelação lá no Tribunal Superior, né? E como eu trouxe uma regra aqui do segundo circuito, por exemplo, das apelações, existe um tribunal superior em cada estado, né? Mas deve ser para outras funcionalidades ali em relação a crimes, né? E alguma coisa relacionada que não tenha relacionamento com isso que a SEC está fazendo. Mas e lá tem também a Suprema Corte, que é nacional, e as Suprema Cortes regionais, né, como eu estou falando. E lá na Suprema Corte não é você abrir um processo, pediu uma apelação na Suprema Corte que eles vão analisar e vão te atender. Vai depender. Como é caso do estado, talvez seja prioridade, mas eu acho que até nisso, aí sim poderia enrolar o meio de campo e ficar um pouco parado ali. Mas vamos lá, vamos ver se na Suprema Corte, se a Kamala Harris perder essas eleições, não há Suprema Corte para a SEC, né? E não há mais Gary Gensler na SEC também, provavelmente. Se Trump vencer, pode não haver um apelo na Suprema Corte no caso de uma perda da SEC no segundo circuito. Pronto, acabou, né? Bom, ele respondeu algumas questões aqui, deixa eu ver, algumas não, só uma, né? O cara perguntou assim, ó, qual é o seu cronograma para o recurso cruzado, e já agradece antecipadamente. Aí ele fala assim, ó, verifique a postagem da linha do tempo que fiz quando a SEC apresentou o seu aviso de apelação. Já teve isso aqui, né? Bom, então é isso, pessoal. Essa é a atualização que nós temos aqui. Se por um acaso a gente tinha dúvida de que a Ripple ia ficar de braço cruzado ou ela ia para cima, então já tá aí. Ela foi para cima, tá? E aí a SEC mais uma vez usando o dinheiro do contribuinte, porque não é barato apelar, tá? Só para colocar um advogado na linha de frente, parece que no documento que eu trouxe aqui era $250 ou era $650, não lembro. Ou era 250 para trocar o advogado, né? Uma coisa assim. E 650 para inserir um advogado. Você imagina,
né? E quantos advogados estão ali de prontidão e que tem que ser colocado nessa linha de frente aí. Vamos ver o que vai dar. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Coloque nos comentários o que você achou aí. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.